Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de julho. Essa é a primeira parte do vídeo, eu devo dividir em 3 ou 4, porque eu vou falar de 2 livros por vez. Eu comecei o mês de julho encerrando uma leitura que se estendeu por 2 meses praticamente, que na verdade foi a releitura dos Miseráveis, do Victor Hugo. Essa edição da Kozak Naif, né? Um livro muito bonito, quase praticamente uma obra de arte. Eu li esse livro pela primeira vez em 2006 e eu não pretendia reler por agora, né? Pretendia ler, sei lá, daqui uns 6 anos, mas eu não resisti porque a Nádia do canal Mil Folhas, ela fez o convite para quem quisesse participar de uma leitura compartilhada lá no Fórum Literário em Pontos e Vírgulas. Eu sempre procuro participar desses debates, porque eu percebo que mesmo quando é um livro que eu não gostei muito, ou porque eu não gostei mesmo, achei a história chata, mas às vezes você acha que o livro não te traz nada, você fazendo a leitura ali, debatendo, dissecando mesmo o livro, essa leitura acaba se tornando mais proveitosa, porque você passa a ver detalhes que tinham passado completamente despercebidos e que eu pelo menos não seria capaz de perceber sozinha. Então é bem legal nesse sentido. E imagina você fazer a leitura de um livro que pelo menos que para mim é tão especial, um livro que eu adorei. Eu não resisti e acabei lendo com o pessoal lá. Eu vou deixar linkado, tá? Essas aqui foram as marcações que eu fiz no livro. Eu vou deixar linkado o tópico da discussão. Quem já tiver lido, quiser dar uma olhadinha lá no que foi falado, claro que é cheio de spoiler, porque a gente vai estar comentando o que leu. Mesmo que tardiamente, quiser deixar lá suas impressões de leitura, ou mesmo que for fazer a leitura daqui em diante, quiser deixar lá o que acharam, a gente sempre está entrando lá e vendo o que alguém colocou de novo, né? Só vou ler aqui, tem um pequeno prefácio do Victor Hugo, não vou ler inteiro, só vou ler a frase final. Enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Então você vê que é um livro que foi publicado em 1862 e depois de tanto tempo ele continua atual. Não vou fazer uma resenha desse livro, eu só vou fazer uma comparação da leitura que eu fiz pela primeira vez e agora. Porque assim, o livro ele tem 1.200 páginas e muita gente reclama que o Victor Hugo ele é extremamente descritivo, e ele realmente é. Isso não é uma coisa que me incomoda. Eu gosto de narrativas assim, minuciosas, bastante descritivas, desde que isso tenha relevância com a história. Mas eu confesso que a primeira vez que eu li esse livro, em que eu não conhecia absolutamente nada da história, eu fiz uma leitura meio desesperada, com o intuito de saber o que ia acontecer com Jean Valjean e todos os outros personagens. Porque é uma história muito tensa, uma história cheia de emoção, de desespero, de suspense. E o Victor Hugo, a impressão que eu tenho é que ele não é um romancista, ele não escreve como romancista. Ele escreve como um historiador. Parece que o objetivo dele é falar sobre a história do seu país, sobre seus personagens, sua arquitetura, vários aspectos, e para isso ele criou uma história e colocou lá na história com H maiúsculo, porque ele quer isso que realmente ele quer falar, né? E o que acontece? Ele tem um jeito de narrar, então ele vai lá falando do Jean Valjean e de repente em determinado ponto corta a história, encerra a primeira parte do livro. Acontece uma coisa extremamente tensa que você fala, não, eu vou continuar a leitura porque eu quero saber o que aconteceu com ele agora. Você vira a página, começa a nova parte do livro e você não vê mais o nome dele ou de outros personagens. Você vai ver lá falando de Napoleão Bonaparte, da Batalha de Waterloo, e ele passa capítulos e capítulos falando da Batalha de Waterloo. E você fala, meu Deus, pra que isso? Bom, depois de alguns capítulos, ele joga, meio que coloca ou insere alguns personagens da história que ele criou no meio dessa batalha. E é muito legal isso porque, sei lá, eu acho que eu nunca mais vou esquecer porque que Napoleão perdeu a guerra, né? Mas tem essa questão, acho que a segunda leitura que eu fiz agora, sabendo já, fiz uma leitura mais tranquila, degustando, sabia já o que ia acontecer com todo mundo, eu acabei aproveitando mais essa parte
histórica, né? Mas tem assim duas maneiras de você ler o livro. Prestando atenção nesses detalhes ou meio que ligar no piloto automático, né? Mas não precisa falar que esse livro vale 5 estrelas, não vou fazer resenha dele, mas leia um livro. Vou deixar linkado aqui também o meu histórico de leitura que eu fiz no Scoob, com as frases do livro. É um livro que diverte, um livro que te faz chorar, um livro que te faz rir, se emocionar. E os personagens são sensacionais, a gente sente no final da leitura que eles você vai sentir saudade deles, né? Como se durante aqueles 2 meses eles fizeram parte da minha vida e eu tive que me despedir deles ao final da leitura. Bom, a minha segunda leitura do mês de julho foi de um autor que eu já vinha protelando conhecer, que é o Mia Couto. Eu li o Terra Sonâmbula. Esse livro é da Companhia das Letras, ele é bem pequenininho. O Mia Couto, ele é nascido em 1955 e é nascido em Moçambique. Ele é formado em biologia e está muito ligado a esse negócio de questões do meio ambiente. Bom, o Mia Couto, nos livros dele, ele tem a ideia de querer recriar a língua portuguesa sob influência africana. Então isso, ele criou uma linguagem, originou uma linguagem bastante diferente, meio regionalista mesmo. Até te causa um certo estranhamento, porque tem muita palavra que eu não conheço, que eu não conhecia, porque tem mesmo essa mistura, né? Essa mistura do português com a língua africana. E só no final que eu fui descobrir que tem um glossário. Então é meio que foi como eu ter lido aquele livro lá na G-Mecânica, que tinha aquela linguagem lá, o dialeto Nadsat, que te causa um certo estranhamento, mas pelo contexto você consegue entender, tá? Mas fica a dica aí, que quando tiver alguma palavra muito estranha, como Kizumba ou Nhuaquá, tem o glossário aqui para você pesquisar depois. Então é o seguinte, Moçambique foi um país que passou praticamente 30 anos, entre 1965 até 1992, por 2 guerras, né? Primeiro uma guerra anticolônia e depois uma guerra civil. Então o livro ele vai se passar nessa Moçambique devastada por essas guerras, né? Um país destruído por essa questão bélica aqui. E é um livro interessante porque ele tem várias histórias dentro da história principal. Na verdade são 2 focos narrativos e no fim da leitura você não sabe qual que é o principal. Como que acontece isso? Os personagens principais são o velho, que se chama Tuahir. Ele encontra um menino chamado Muidinga num abrigo de refugiados da guerra. E os dois têm ali as suas histórias de perdas, né? O menino, ele perdeu a família toda, ele não sabe onde que está a família dele, nem o que aconteceu. E o velho também acabou se perdendo de toda a sua família. E eles acabam se unindo e fugindo ali por Moçambique, pela Moçambique destruída, em busca de sobrevivência. E o menino, o que ele busca principalmente é a companhia do velho, que é uma pessoa mais velha, para que ele ajude a encontrar sua família, né? Principalmente seus pais. Então eles saem ali pelo mundo nessa busca. E à medida que eles vão caminhando por essa terra sonâmbula, eles vão trazendo a história de cada um, né? Em determinado ponto, logo no início da narrativa, eles acabam se encontrando um ônibus, uma carcaça de um ônibus queimado, e eles utilizam esse ônibus como abrigo. E lá dentro eles encontram uma mochila e dentro dela tem vários cadernos, e esses cadernos são diários de uma pessoa chamada Kindzu. Bom, e enquanto eles estão tentando sobreviver, nas pausas que eles têm de descanso, eles acabam lendo esses diários
e aquilo acaba sendo um alento para eles fugirem da realidade deles. Então aí a gente tem o segundo foco narrativo, que é a história do Kim Tzu narrada naquele diário, né? Que ele também tem a sua história lá, vivendo naquele país totalmente devastado, destruído, e aquilo que ele está buscando, né? E o Kim Tzu também vai conhecer ali ao longo do diário dele, traz vários personagens interessantes, como como é que ela chama? A Farida, que também está buscando suas perdas, né? No caso, está buscando um filho. Então são várias histórias dentro de uma história. E tudo com essa linguagem regionalista, trazendo bastante lendas, superstições daquela região. Então é um livro bastante tocante, né? É uma história emocionante. Ela me lembrou, o livro ele me lembrou vários outros livros. Ele me lembrou um pouco de Intermitências da Morte, num trecho, me fez lembrar esse livro. Ele me fez lembrar A Estrada, que foi um livro que eu adorei, do Cormac McCarthy. Vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu falo desse livro, é um livro maravilhoso, que é um pai e um filho também tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico. Então me lembrou a história dos dois. E Vidas Secas, né? Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Essa é a parte que me lembrou uma parte de Intermitências da Morte do Saramago. Também lá não sucedia o sossego. Toda hora os ossos disputavam lugar nos seus antigos corpos. Na confusão, eles se baralhavam todos e se combinavam em desordem. Ossos de uns em corpos de outros. No resultado, se pariam desencontrados monstros. Essa é uma frase do menino Muidinga para o Toahir velho. Tio, eu me sinto tão pequeno. E ele responde: é que você está só. Foi o que fez essa guerra. Agora todos estamos sozinhos, mortos e vivos. Agora já não há país. Quem mais sofre na guerra é quem não tem serviço de matar. As crianças e as mulheres. Essas são quem carrega mais desgraça. Bom, então, nota 4 para o Terra Sonâmbula. Foi a minha estreia no Miyakoto e também foi... é o romance de estreia dele, né? Esse livro é de 1992 e é o primeiro romance dele. Antes ele já tinha feito sucesso com poesia. Então, vale a pena. Eu gostei muito, muito do livro, principalmente do final. Não vou contar o final, obviamente, mas é aqueles finais que deixam uma dúvida, uma interrogação, e que cada um vai acabar concluindo uma coisa, tá? Então é isso. Quem tiver lido algum desses livros, quiserem comentar, críticas, sugestões, tá? O canal tá aberto aí. Vamos falar de leituras, tá bom? É isso, até mais.